que dão início ao nosso programa, Ana Clara Interview. E a partir de hoje, estaremos juntos os sábados às 16 horas, trazendo muito bate-papo, divertido, matérias incríveis, brincadeiras e, é claro, muita alegria. Afinal, nós estamos na TV Alegria, não é mesmo? Preparem-se para uma jornada mágica, cheia de surpresas e momentos especiais. Venham comigo e vamos nos divertir juntos. E agora vamos começar a nossa aventura. E hoje receberei uma cantora, compositora e professora, Luísa Rabelo. Seja bem-vinda! Boa tarde, Ana Clara, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde com alegria, né? Muita alegria. Boa tarde para toda a criançada, família, papai, mamãe que está assistindo. E já venho agradecendo o convite, que eu fiquei muito feliz de estar no seu programa. Obrigada. Então vamos começar? Bora lá, bora começar. Primeira pergunta. Como você começou sua carreira na música? Eu comecei desde pequenininha. Já venho de uma família com compositor. Meu pai é músico, né? Cantor, compositor, chama Nilton Rabelo. E sempre em jantares, em reuniões, né? A gente estava envolvido com música, com luais, batucando. E assim, meu pai trabalhava bastante. E a primeira vez que eu entrei assim, na música foi com 4 anos de idade, que eu fui num show do meu pai, num bar. E aí ele pediu para um dos músicos levar o microfone para mim. E eu, imagina, com 3 anos, 4 anos, comecei a cantar um samba. Aquele A Tristeza é Senhora, desde que o samba é assim. E aí tive que cantar na marra. Foi assim um susto, mas foi maravilhoso. Você não ficou com vergonha, não? Ana Clara, fiquei com muita vergonha. Eu assustei mais porque o bar levantou, bateu palma, porque eu tinha 4, 3 anos, né? E começou a bater palma, e eu comecei a chorar. Meu pai me contou e eu não entendi, porque foi um susto, né? Eu não sabia o significado daquilo. E aí eu murchei, assim, chorei. E depois daí eu não parei mais. Aí eu continuei cantando, já participei de vários grupos. Quando eu estudava no militar, fiz parte da banda do colégio militar. Fiz projetos, cantei para o público adulto. E como eu também sou professora, sou formada em pedagogia, educação física e canto, né? Então eu sempre quis trabalhar com o público infantil, Ana Clara. Por quê? Como eu já tenho essa veia, assim, para música, eu queria gravar alguma coisa que trabalhasse esses ritmos brasileiros. Não com músicas infantilizadas, mas com músicas com temáticas que falavam de família, de amor, de brincadeiras, cantigas de roda. E eu tenho hoje 2 álbuns gravados, que é o Brincadeira de Criança e o Brincadeira de Criança 2. E aí eu tenho outro projeto também, que chama Brincadeira de Criança, que eu faço em CMEs, também em eventos particulares, que é para o público infantil. Então, eu trabalho muito essa questão do corpo, movimento, com a música e com brincadeiras. Então, o show é bem interativo. É o tempo inteiro a gente dançando, brincando, trabalhando, gestos, movimentos, dançando. É bem bacana. Que legal. E quais são suas principais influências musicais? Eu cresci escutando Milton Nascimento, Elis Regina. Eu gosto muito da MPB, do samba. Então, eu tive essa base, assim, através dos meus pais, né? E gosto bastante também de pop rock, Paralamas. E aí eu fui nessa veia, assim, sou apaixonada, né? Por Elis Regina. Pra mim a cantora, ela é muito completa em tudo, né? E a minha referência
é dela e também do meu pai, né? Acho meu pai um compositor e um músico, tanto profissionalmente falando, quanto pessoa, né? E aí isso me fez admirar mais essa profissão e eu sigo feliz nela e focando muito nesse público infantil, que me faz meu coraçãozinho transbordar, sabe? E você se lembra da sua primeira apresentação para crianças? Como foi? Como eu sempre trabalhei com criança, eu fiz muitas apresentações em CMEs, mas assim, eu comecei com um show, foi no Sesc, no anfiteatro. Ah, foi maravilhoso, porque assim, eu fiz numa dinâmica com a banda, mas aí eu fiz meio que um círculo e as crianças, ao mesmo tempo, começaram a entrar, a gente fazia roda, sentar ali, então foi bem bonito, foi bem gratificante. E você ficou muito nervosa? A gente sempre fica igual, por exemplo, a gente iniciou aqui, a gente fica com friozinho, né? Parecendo que tem borboletinha assim no estômago. Mas aí depois a coisa flui. Eu acho muito importante, Ana Clara, esse friozinho na barriga, sabe? Pra mim é um sinal positivo. É um sinal que realmente é algo que a gente gosta de fazer. E se a gente acomoda, eu acho que não é interessante, não é legal. Então eu gosto desse friozinho, a gente fica um pouquinho nervosa, mas depois a gente sente em casa. E como você cria suas músicas? Tem um processo específico? Então, na realidade, quem criou essas músicas foi meu pai, né? Várias. Por quê? Porque ele é compositor. E eu acabo colocando ele lá no pedestal, né? Então eu falo assim, pai, acho interessante a gente trabalhar com tal e tal dinâmica. O que você acha de a gente trabalhar com a temática, a natureza? E aí eu vou dando ideia, sabe? E aí vai surgindo as músicas, ele compõe pra mim, eu participo desse processo, né, de estúdio. Levei crianças pra gravar. A minha filha de 7 anos hoje, ela fez participações de várias músicas, tanto no segundo, porque no primeiro ela ainda não tinha nascido, né? E aí o primeiro eu gravei em 2013, gravei com várias crianças de CMEs, de escolas. E o segundo ela gravou, teve várias participações. E é isso. Então você e seu pai compõem juntos? É ele que compôs, né? Eu só dou a ideia, assim, do que eu quero na música. Por exemplo, eu tenho uma música que chama Tirar o Som. E eu falei pra ele que eu gosto muito dessa questão desses ritmos, mas pra gente trabalhar sons do nosso corpo. E aí surgiu essa música, Tirar o Som. Quem quiser conhecer também tem nas plataformas. Todos os 2 álbuns tem, né, em todas as plataformas digitais. E eu venho trabalhando, eu já tive um quadro que é justamente retratando as brincadeiras. E aí eu utilizava a música também como uma forma de trabalhar com as crianças. Música, brincadeiras. E é bem interessante, tem lá no YouTube também. Você utiliza brincadeiras em suas apresentações? Utilizo muitas brincadeiras com o corpo, cantigas de roda. A gente tá o tempo inteiro brincando. Com os menorzinhos, o que a gente faz? Os menorzinhos eu até falo que é o momento de acolhida brincante. Quando é de 6 meses ali até 5 anos, eu introduzo com brincadeiras, com movimento, música, para dar aquela interação. Aí depois eu começo com show brincadeira de criança, que são as músicas, né, as autorais compostas pelo meu pai. E aí é o tempo inteiro. Por exemplo, tem Beira da Praia, que fala muito pra beira da praia eu vou. Então a gente brinca de onda, a gente gira, a gente bate palma, a gente vai para um lado, vai para o outro. Tirar o som, a gente faz brincadeiras com o corpo. Trem da Amizade, que é um rock, então as crianças movimentam bastante. Tem a brincadeira de criança, que é roda. Então, fala roda, gira o giro. Então a gente brinca de roda mesmo. Então, assim, é bem interativo. Tem como a gente movimentar e brincar bastante. Próxima pergunta. Quais são os temas mais comuns nas suas músicas? Brincadeira.
Músicas também que falam de amor, de amizade, higiene, que mais? Brinquedos, tem de tudo um pouco. Você usa a sua filha como inspiração para as músicas? Uso também. E ela participa. Ela participou de vários shows que eu fiz, inclusive das apresentações. Assim, quando ela não tem aula, quando eu consigo levar, ela sempre participa e canta também. A pequena participa, que é a de 2 anos, que é a Maria Alias. Já tem 7 anos, ela é maiorzinha. A Maria também tem todos os jeitos, assim, pra arte. E ela tá entrando do jeitinho dela, eu deixo bem à vontade, eu não forço, né? Mas a Alice, já como é maiorzinha, ela já entendeu esse ambiente. E como que você lida com as diferentes faixas etárias do público infantil? Então, eu até falei sobre isso. Na realidade, para mim, a música infantil, ela é para todo o público, né? E as letras, né, que eu canto, ela não é apenas para criança, ela é para todos. Então, desde bebezinho até idoso. Então, como em shows, né? Não sei se você quer saber da relação assim dos menorzinhos e dos maiores, como eu trabalho as músicas. Mas os pequenos, geralmente eu faço essa interação, esse envolvimento, porque a música ele traz, né, essa emoção, essa segurança. E aí quando a gente canta, quando a gente olha no olho, quando a gente toca ali uma criança, quando a gente transmite assim essa tranquilidade, tudo flui. E aí eu começo com essas brincadeiras mesmo, com corpo, movimento, e aí o tempo de duração para as crianças menores é um pouco menor, ainda mais bebês, né? Então por isso tem que ser algo bem dinâmico, bem interativo. E os maiores, parece assim, que a gente tá cantando 1 hora, eles estão se divertindo. E que tal você fazer uma brincadeira mostrar uma brincadeira pra gente? Eu vou fazer com você, então. Uma brincadeira que eles adoram. Desde os pequenininhos até 12, 10 anos, eles adoram. E eu vou te ensinar. E aí eu vou pedir pra soltar o som. É assim. A gente vai... Quando eu falar o atatá, você vai fazer comigo, vai? Então vamos lá. Quando eu falar o atatá, você vai bater na coxa. Tá. Então, o atatá... Guatatá. Guli-guli, a gente coloca uma mãozinha em cima, embaixo do queixo, a outra em cima da cabeça. Aí eu brinco com eles. Se não der pra estralar, a gente faz coquinha. E a orelha em cima. Só que aí vem o desafio, né? Por quê? Porque a gente vai acelerando, acelerando, acelerando. E aí a gente fica doidão nessa brincadeira. Então, ela começa lentamente e aí vai acelerando, acelerando. Vamos lá? Então pode colocar o batatá. Quero ver a Ana Clara fazer tudo. Batatá, batatá, batatá. Guli, 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 guli. Lá em cima. Auê, auê. Guli, 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 batatá. Auê. O pessoal de casa faz com a gente. É pra fazer com a gente. Agora respira. Ana Clara, respira que a gente vai acelerar mais. Ó. Prepara. Batata, batata. Guli, 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 guli. Batata, batata, batata. Lá em cima. Auê. Guli, 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 guli. Batata. Vamos acelerar mais? Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Batata, guli, guli, guli. Batata, batata, batata. Lá em cima. Auê. Guli, 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 guli. Batata. Auê, auê. Guli, guli, guli. Respira. Vai acelerar mais. Ó. Batata. Auê, auê. Guli, guli. Agora mais rápido, Ana Clara. Quero ver se você vai dar conta. Vocês vão dar conta? Deu conta? Deu? Deu? Ai, que bom. Gostou? Gostei.
É só uma pitadinha. Você quer outra? Nós vamos fazer um intervalo e na próxima vez você me ensina. Combinado. Não sai daí!